O peso da terra e a luz do céu. O sol fraco de abril mal conseguia furar a névoa que subia da estrada do coco, como se o céu tivesse preguiça de iluminar aquele pedaço de Salvador. Eu, João Batista, zebenta para quem me conhece, suava a camisa debaixo do capacete amassado, empurrando a pá como se cada pá de terra fosse uma penitência. A mina de areia onde trabalhava, lá para os lados do rio Joanes, era um buraco no chão que engolia homens e sonhos. Mas naquele dia ela quase me engoliu de vez. Ó circunflexos, tá com cara de quem perdeu o busão para Camaçari, gritou seu Damião, o encarregado, enquanto cuspia no chão. O homem tinha mais rugas que a estrada para a Feira de Santana e um humor pior que chuva em carnaval. Tô bom, chefe, só tô pensando na festa de hoje à noite, respondi, secando o suor com o braço. Mentira. Na verdade, estava pensando na conta do botijão que não fechei, no aluguel atrasado e na promessa que fiz para minha mãe. Um dia a gente sai dessa, mãe, juro. Damião riu, mostrando os dentes amarelos. Festa, olha só o pleibe, vão te roubar no meio do sertanejo universitário, olha a roupa que tu usa, rapaz. Os outros riram também, mas eu só sorri de canto. Sabia que à noite, no bar do Chiquinho, lá na Paralela, ia ter a festa do peão de Boa Viagem, aquela mistura doida de universitário com gente do mato, onde o cheiro de cerveja se misturava com poeira de chão batido. Era o meu escape. Por algumas horas, eu não era só um operário sujo de terra, era um cara que dançava sozinho no meio da multidão, como dizia a música. Mas o destino não estava para a festa. O primeiro sinal veio quando o chão rangeu. Não foi um barulho alto, não. Foi um gemido surdo, como se a terra estivesse resmungando baixo. Parei a pá no ar e olhei para os lados. Os outros continuavam trabalhando, surdos ou descuidados. Só o velho Tonho, que já tinha visto mais desabamento que padre vê pecado, levantou a cabeça e me encarou. Pois é. Antes que ele terminasse, o mundo virou de cabeça para baixo. Um estrondo abafado, como um trovão enterrado, e de repente o chão sob meus pés cedeu. Não foi um desmoronamento, foi um engolir. A terra se abriu feia e eu caí de boca num vazio escuro, arrastado pela avalanche de areia e pedras. Gritei, mas o som morreu no meu peito quando a poeira encheu meus pulmões. Vou morrer aqui. Era isso, ninguém ia me ouvir, ninguém ia me ver. Ia virar mais um desaparecido nas estatísticas da mineração, aqueles que a terra come e ninguém chora. Mas então ela apareceu. Não foi uma visão, não foi um anjo, foi uma luz. No meio daquele breu, entre a poeira e o desespero, uma claridade azulada cortou a escuridão. Não era forte, não ofuscava, era como a luz que passa por um vitral de igreja quando o sol está fraco, e no centro dela uma silhueta. Uma mulher de vestido branco, cinto azul, mãos postas. Nossa Senhora! Não gritei, não chorei, só senti. Era como se o ar voltasse aos meus pulmões, como se o peso das toneladas de terra em cima de mim perdesse a força. E então, tão claro quanto o dia, ouvi uma voz, não nos ouvidos, mas dentro de mim. E levanta! Não era um comando, era um convite. E eu levantei. Quando acordei, estava deitado na beira do buraco, tossindo areia como se fosse fumante de 100 anos. Os homens corriam para todos os lados, gritando, chamando o SAMU. Seu Damião me olhou como se eu fosse um fantasma. Caralho, Zé, como tu saiu debaixo daquela merda? Eu não respondi, não podia, porque enquanto eles me puxavam para fora, enquanto a sirene da ambulância chegava longe, eu sabia. Aquela mina tinha sido consagrada. Anos atrás, antes de virar cova de extração, aquele pedaço de terra era onde ficava a capela de Nossa Senhora do Rosário, uma igrejinha antiga que os donos da mineradora soterraram para ampliar a escavação. Os mais velhos falavam, mas ninguém ligava, até hoje. E ela não tinha esquecido. No hospital, enquanto a enfermeira limpava os cortes no meu braço, eu olhava para a janela, o sol. Fraco de abril batia nas vidraças do Hospital São Rafael, filtrado pelas árvores da ladeira da Barra, como se até a luz tivesse medo de entrar ali dentro. A dor latejava nas costelas, mas não era nada comparado ao peso que eu sentia no peito. Não era só a poeira da mina, era outra coisa. Algo que não saía nem com os analgésicos que a enfermeira insistia em me enfiar na veia. Tá doendo muito, José? Perguntou ela com aquele sotaque arrastado de Salvador, misturando cuidado e pressa. Tá suava como tá, e o muito quase virava muito ou. Balancei a cabeça, mentindo. A verdade é que eu não sentia mais o corpo direito. Só a voz de Maria, não a Maria, ela, ecoando dentro da minha cabeça como um sino de igreja em dia de festa. Corre, filho, não olha para trás. E eu tinha corrido, sem saber por quê, sem tempo para pensar. Do lado de fora, o barulho do corredor era um caos. Médicos gritando, macas rangendo, o cheiro de álcool misturado com suor. De repente, a porta se abriu com tudo. Era o Damião, sujo de terra até os cabelos, os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Não era homem de chorar, não.
Trabalhava comigo há 10 anos na mina, desde quando a gente ainda extraía pedra-sabão para exportação, antes da empresa vender a área para esses caras que só queriam ouro a qualquer custo. Zé Caralho, ele engoliu em seco, segurou minha mão, a dele tremia. Os engenheiros tão falando que a galeria desabou inteira. Não tinha como ninguém sair de lá, ninguém. Eu conhecia aquelas galerias, sabia que ele tinha razão. 30 metros de terra, rocha e madeira podre, não tinha saída, não deveria ter. Eles estão dizendo que foi milagre e Damião baixou a voz, como se tivesse medo de falar alto. Os velhos da vila estão falando da capela, que a santa não deixou. Fechei os olhos, vi de novo, o túnel desmoronando atrás de mim, a poeira subindo como fumaça de fogos de São João, e ela, uma sombra clara, um vulto entre as vigas de madeira, estendendo a mão. Não era alucinação, não era medo, era ela. Zés, Damião apertou minha mão. Tu viu alguma coisa lá dentro? Não respondi. Como explicar que no meio do inferno eu tinha sentido um cheiro de rosas, que quando tudo desabou, uma voz tinha sussurrado no meu ouvido: ainda não é tua hora, meu filho. 3 dias depois, eu estava sentado no barracão de madeira que servia de sindicato dos mineiros, na Estrada do Coco, perto do trevo de Lauro de Freitas. O sol já ia alto, mas o calor ainda não apertava. Abril era assim traiçoeiro. Os caras discutiam em volta de uma mesa de plástico, cerveja quente e um rádio ligado na Rádio Sociedade, que tocava um sertanejo universitário velho, daqueles que todo mundo cantava sem saber a letra direito. É agudo, mas o engenheiro falou que a estrutura estava comprometida há meses. Berrava o Tonho, um cabra magro que trabalhava na perfuração. Eles sabiam que ia cair e não falaram nada. E o que a gente faz? Perguntou a Márcia, a única mulher do grupo, que carregava pedra como homem e não levava desaforo para casa. Denuncia. Para quem? A mineradora já está mandando advogado para cima da gente. Eu ouvia, mas não participava. Minha cabeça ainda estava lá embaixo no túnel, ou melhor, na capela que tinha sido soterrada para virar mina. Zé, tu tá quieto demais? Damião me cutucou. Não vai falar nada não. Abri a boca, mas não saiu som, até que o rádio mudou de música. Era pagode russo, aquela que todo mundo canta errado nas festas de largo, e de repente me lembrei. Amanhã é dia 12, falei baixo. E daí, o Tonho virou a lata de cerveja na boca. Dia de Nossa Senhora Aparecida, respondi. A gente vai na missa das 6, na igreja do Bonfim, e depois a gente volta pra mina. Silêncio. Tu tá maluco, Zé? A Márcia cruzou os braços. Aquilo lá tá interditado, a polícia não deixa ninguém chegar perto. Não é para trabalhar, levantei, sentindo as costelas doerem, é para cavar. Às 5 da manhã a gente tava lá, eu, Damião, Tonho, Márcia e mais 4 caras. A terra que não nos queria. O sol ainda não tinha força em abril, mas o suor já escorria pelas minhas costas enquanto a gente subia a ladeira da Estrada do Coco, perto da antiga mina de calcário. O cheiro de terra molhada misturava com o de diesel dos caminhões abandonados. A polícia tinha cercado o lugar com fita amarela, mas a gente entrou pelo lado do mato, onde a cerca estava arrebentada. Se a fiscalização aparece, a gente corre, avisou o Damião, coçando a barba por fazer. Ou reza, completei, ajustando a enxada no ombro. Márcia bufou, mas não discutiu. Ela era a única mulher do grupo e a mais teimosa. Trabalhava na mina desde os 16, quando o pai dela morreu num desabamento igual ao que a gente estava tentando evitar, ou desviar, ou sei lá. A verdade é que a gente não sabia direito o que estava fazendo ali. Só sabia que não podia deixar a capela soterrada. Era uma capelinha de barro e madeira, construída pelos antigos operários nos anos 70, escondida num buraco da mina. Diziam que Nossa Senhora Aparecida tinha salvado um mineiro de um desabamento ali, e desde então, todo dia 12, os caras acendiam velas e deixavam flores, até a mina fechar, até o chão começar a ceder. E agora, com as chuvas de março, a terra estava engolindo tudo. Aqui, Tonho apontou para uma fenda no chão, onde a fita de isolamento estava rasgada. O desmoronamento começou logo ali. A gente se ajoelhou. O barulho de pedra rangendo vinha de baixo, como se a terra respirasse. Eu enfiei a mão no bolso e apertei a medalhinha de Nossa Senhora que minha mãe me deu quando eu entrei na mina, aos 18. Vamos cavar, ordenei. 2 horas depois, a gente estava coberto de terra até os joelhos e a capela ainda não aparecia. O sol já queimava de verdade e o Damião estava pálido que nem fantasma. Isso aqui é loucura, Zé, ele murmurou, passando a mão no rosto sujo. A gente devia ter chamado os bombeiros. Eles não vão vir e Márcia jogou a pá no chão. Para eles, isso aqui é só um buraco abandonado. Não sabem que tem gente que ainda acredita.
Eu não respondi, porque ela estava certa e porque eu também não sabia se ainda acreditava. Depois que o meu irmão mais novo, Caio, morreu num desabamento na mina de Jacobina, 3 anos atrás, eu tinha parado de ir à missa, parado de acender velas, parado de pedir. Até ontem, porque ontem sonhei com ele. No sonho, Caio estava de pé no meio da mina desabada, todo iluminado, como se tivesse uma lâmpada por trás. E ele falou: Zé, você esqueceu dela, mas ela não esqueceu de você. Acordei com o gosto de terra na boca. Aqui, gritou Tonho, arrancando-me dos pensamentos. A pá dele tinha batido em madeira. A gente cavou mais rápido, os dedos sangrando, as costas queimando, até que lá estava ela. A capela, ou o que sobrava dela. O telhado tinha desabado, as paredes estavam rachadas e o altar, onde ficava a imagem de Nossa Senhora, estava coberto por uma laje enorme, mas entre as fendas dava para ver um clarão. Tem alguma coisa brilhando ali? Márcia apontou, a voz trêmula. Eu me aproximei com cuidado, empurrei a pedra com as mãos e quando ela cedeu, vi a imagem de Nossa Senhora Aparecida intacta, sem um arranhão, e ao lado dela, no chão de terra, uma medalha igual à minha. Só que não era minha, era do Caio. Foi quando a mina rangeu. Não foi um barulho, foi um rugido. A terra tremeu e a parede atrás da gente começou a desabar em câmera lenta. Pedras do tamanho de carros rolando, poeira subindo, o mundo virando de cabeça para baixo. Corre, berrei, empurrando Márcia. Mas não tinha para onde, a saída estava bloqueada, a gente estava preso. E então eu vi uma fenda, uma passagem estreita, quase escondida atrás da capela, como se alguém tivesse aberto um caminho para a gente. Pra lá, gritei, e a gente se jogou dentro dela, rolando, se arrastando, enquanto a mina desabava atrás da gente. Quando saímos do outro lado, a gente estava no meio do mato, tossindo, cuspindo terra, vivos. E a mina estava lá intacta. Não estava. O desabamento tinha parado exatamente onde a capela estava, como se algo ou alguém tivesse segurou a terra. À noite, a gente estava no Largo do Bonfim, no meio da a lavoura e a fé. À noite, a gente estava no Largo do Bonfim, no meio da festa de Nossa Senhora da Aparecida, com as fitinhas do Senhor do Bonfim amarradas nos pulsos, o cheiro de acarajé e dendê no ar e o som do sertanejo universitário ecoando dos alto-falantes. Só os loucos sabem o que é bom, cantava a galera, enquanto eu segurava Márcia pela cintura, ainda trêmulo, ainda sentindo o peso da terra que quase nos engoliu. Salvador não perdoa. A cidade respira história, mas também tragédia. E eu, um operário de mineração que só queria ganhar o pão de cada dia, tinha acabado de ver o impossível, uma capela soterrada, uma passagem que não existia no mapa e uma mina que parou de desabar como se uma mão invisível tivesse dito chega. Você viu? Márcia me cutucou, apontando para a estátua de Nossa Senhora, iluminada pelos refletores. A imagem está diferente. Eu olhei e então vi. A Nossa Senhora do Bonfim, lá no altar, tinha os olhos molhados. Não era ilusão do sol fraco de abril nem do cansaço. Era como se ela tivesse chorado. E no chão, bem aos meus pés, tinha uma fitinha branca, igual às que a gente amarra nos pulsos, mas com uma coisa escrita em letra miúda. O que você enterra, a terra devolve. O que você salva, o céu guarda. Isso não estava aqui antes, murmurei, pegando a fita, eu juro. Márcia cruzou os braços, olhando para mim com aquele jeito dela, meio incrédula, meio crente. Você acha que foi milagre? Eu não respondi, porque a verdade eu não sabia, mas uma coisa eu sabia, naquela manhã eu tinha enterrado a capela, e a capela me salvou. 3 dias depois, eu estava de volta na Estrada do Coco, dessa vez não para trabalhar, mas para ver o que tinha sobrado. A mina estava interditada, claro. Os engenheiros não entendiam como só um pedaço tinha desabado e justo ali onde a gente estava. Isso não faz sentido, rapaz, disse um deles, coçando a cabeça. As leis da física não explicam. Eu sorri, porque eu sabia que tinha uma lei maior. Quando cheguei em casa, minha mãe estava ouvindo umas músicas de Roberto Carlos na rádio e o cheiro de moqueca enchia a sala. Ela me olhou, séria, e jogou um jornal na mesa. Você viu isso? Era notícia, capela histórica encontrada intacta após desabamento em mina abandonada na Estrada do Coco. Moradores relatam luz estranha no local. Eles estão falando que foi você que salvou a capela, ela disse, mexendo no panelão, que você removeu ela antes do desabamento. Eu balancei a cabeça. Não, mães, eu enterrei ela, ou tentei. Ela parou, virou para mim, e então, bem devagar, fez o sinal da cruz. Filhos da mãe são teimosos, mas Deus é mais. Naquela noite, eu voltei para o Largo do Bonfim. Não tinha festa dessa vez, só o silêncio da cidade e o barulho do mar lá longe. Fiquei ali, olhando para a estátua, pensando em como a vida muda num segundo. Podia ter morrido, podia ter deixado Márcia morrer, podia ter deixado a capela virar pó.
mas não deixei. E aí eu entendi, o milagre não foi a terra parar de cair, não foi a passagem aparecer do nada, não foi nem a fitinha com a mensagem. O milagre foi eu escolher salvar alguma coisa, mesmo quando tudo parecia perdido. Porque a fé não é só acreditar que Deus vai fazer tudo por você, é acreditar que às vezes Ele te dá a chance de fazer a diferença. E essa você não enterra, essa você carrega. Eu amarrei a fitinha no pulso, bem apertado, e quando saí dali, o sol já estava nascendo fraco sobre Salvador, pintando o céu de rosa e dourado, como se a cidade toda tivesse ganhado uma segunda chance. Assim como eu. A fita e o peso da escolha. O cheiro de terra molhada ainda colava na pele quando eu saí da mina, arrastando os pés pela estrada do coco. O sol fraco de abril mal aquecia, mas o suor frio ainda escorria pelas minhas costas. A camisa, antes branca, agora era um mapa de poeira e manchas de óleo. No pulso, a fitinha azul clara balançava, como se sussurrasse: "Não foi à toa, Zé." Eu não queria voltar para casa, não assim, não com aquele peso no peito misturado de alívio e culpa. Márcia tinha ficado lá dentro e eu não consegui salvar ela, mas salvei a capela, e a capela salvou-me. Parei num boteco na esquina da rua direita do Santo Antônio, onde o seu Damião já arrumava as cadeiras para a noite. O rádio tocava um sertanejo universitário, aquele som que a galera da UFPA adora, mas que para mim sempre soou como saudade. "Vem, meu irmão, toma uma para espantar o azar", ele disse, jogando um copo de pingado na minha frente. Não recusei. "O que foi dessa vez, Zé? Tá com cara de quem viu o diabo?", perguntou, enxugando o balcão com um pano sujo. "Vi não, seu Damião. Vi foi Nossa Senhora", respondi, e ele riu, mas parou quando viu que eu não estava brincando. Contei tudo, ou quase tudo. Falei da mina desabando, da capela soterrada, da passagem que apareceu como por milagre, mas não falei da fitinha. Aquilo era só meu. "Ora, meu filho, você tá precisando de um terreiro", disse ele, coçando a barba branca. "Isso aí não é coisa de santa não, é macumba." "Não é nada disso", cortei, mais firme do que pretendia. "Foi ela, a Aparecida, eu sei que foi." Seu Damião levantou as mãos rendido. Tá bom, se foi ela, então tá explicado. Mas olha aqui, você precisa descansar, essa mina já te comeu demais." Eu sabia que ele tinha razão, mas como descansar quando a terra ainda tremia debaixo dos meus pés? No dia seguinte, voltei ao local, não por trabalho, por promessa. A mina estava interditada, com fitas amarelas e placas de risco, mas eu conhecia cada pedra daquele lugar. Desci pela lateral, onde a terra ainda estava frouxa, e cavei com as mãos até encontrar a imagem de Nossa Senhora. Ela estava intacta, nem um arranhão. "Obrigado", falei, e não era para ninguém ouvir. Foi aí que vi o bilhete, dobrado debaixo da base da santa, como se tivesse sido colocado ali há anos. Abri com dedos trêmulos. "Para quem precisar de força quando a terra tremer." Não tinha assinatura, não tinha data, só aquelas palavras, como se alguém soubesse que um dia eu ia precisar delas. Guardei o papel no bolso, ao lado da fitinha, e foi então que entendi. O milagre não era só ter saído vivo, era saber que mesmo quando a gente acha que está sozinho, sempre tem alguém ou alguém segurando a gente pelas costas. Naquela noite, fui pro Arraial do Retiro, não pelo forró, não pela cerveja, fui porque precisava ver gente, precisava lembrar que a vida continua mesmo quando a gente acha que não tem mais jeito. No meio da multidão, uma moça com uma camisa da UFPA cantava junto com a banda, os braços erguidos. "A vida é para quem topa qualquer parada", gritava a letra. E eu, que sempre achei que sertanejo universitário era coisa de rico, senti aquilo doer fundo. Porque eu tinha topado e quase paguei o preço. Mas também tinha ganhado algo que nenhum dinheiro compra, a certeza de que às vezes a gente é o milagre de alguém, e que outras vezes o milagre é a gente mesmo. A fitinha ainda está no meu pulso, e toda vez que olho para ela, lembro: a terra pode tremer, a mina pode desabar, a vida pode pesar, mas enquanto a gente escolher se levantar, mesmo que seja só para salvar uma capela, um bilhete, uma esperança, nada vai nos soterrar de vez. E isso, meu amigo, não é fé, é fato. Foi ali que senti a mão invisível da providência.